fortalecendo as bases para a edificação do reino. Esse é o tema dessa conferência, esse é o tema desse congresso. E nessa tarde eu quero falar de uma base poderosa, compreendendo o reino como se fosse um edifício. Nós sabemos que quanto maior esse edifício, mais profundas e mais fortalecidas precisam ser as suas bases. Então nós sabemos que o reino de Deus é algo que veio para ser estabelecido nessa terra, é algo de poder, é algo grandioso, e as bases para a edificação desse reino precisam ser bases corretas, precisam ser bases fortalecidas. E a primeira base que eu quero falar nessa tarde, dentre as outras que nós vamos falar, é a respeito da nossa vida com Deus, é a respeito do nosso relacionamento. Porque se nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus e fazer uma obra que prevaleça, nós precisamos primeiramente estar num relacionamento, estar vivendo adequadamente com esse Deus, com esse Senhor. Então abra sua Bíblia lá em Filipenses 2:12, um texto muito conhecido, que diz assim: assim, pois, meus amados, de modo como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós estamos então num congresso para tratar a respeito de evangelismo, para tratar a respeito de pregar a salvação às pessoas. Mas primeiramente é óbvio que aquele que se dispõe a falar da salvação precisa ter primeiramente, antes de tudo, ter tido essa experiência da salvação na sua própria vida. Então, aqui a Bíblia nos mostra que essa experiência de salvação não é uma coisa que ficou no nosso passado, não é uma coisa que acontece uma vez e fica ali estagnado no passado. Mas é algo que se mantém e que se torna contínuo na nossa vida. Então nós somos então desafiados não somente a ser salvos, mas a desenvolver essa salvação dia após dia, durante toda a nossa vida nessa terra. Nós então entendemos que essa salvação, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver e ela precisa se fortalecer. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados completos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então aqui a palavra nos diz que nós devemos o nosso ser inteiro, que é composto do espírito, de uma alma e do corpo. Aquela frase muito conhecida de todos nós: nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E todo esse ser precisa ser santificado diariamente, continuamente, para se manter irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. E é esse processo de santificação contínua que aqui a gente está falando então de desenvolver a nossa salvação. Então nós entendemos que primeiramente essa salvação fala de crescer espiritualmente. O novo nascimento se dá então no espírito, quando o nosso espírito é regenerado, quando o nosso espírito que estava morto, porque lá no Éden, lá em Gênesis, nós ouvimos que se o homem comesse daquela fruta, ele iria morrer. E de fato ele morreu, e morreu espiritualmente. Então o novo nascimento se dá quando esse espírito que estava morto, ele é nascido de novo, e ele nasce, e ele é regenerado. E a partir de então, nós entendemos por meio das Escrituras, que isso também não é um fato isolado na nossa vida, mas nós percebemos que nós precisamos fazer esse espírito que renasceu crescer.
e se desenvolver e se fortalecer, porque nós vemos então Paulo falando que há uma época da nossa vida que nós estamos ali como tomando leite espiritual, e em um outro momento da nossa vida que a gente já consegue comer comida sólida. Então nós estamos falando de um homem espiritual que cresce, que amadurece, que começa a ter compreensão espiritual das coisas, que cresce na revelação da palavra de Deus, que cresce no conhecimento da palavra de Deus, que cresce em intimidade com Deus, que cresce em relacionamento com Deus. Então nós estamos entendendo que a nossa vida espiritual precisa crescer. Isso se dá, não tem outra forma, não tem uma fórmula mágica para se crescer espiritualmente, que não seja uma disciplina diária e contínua de leitura da palavra, de vida com Deus, de oração e de jejum. E isso é imprescindível. Se nós queremos então fazer parte de uma obra que vai prevalecer, de uma obra que tem autoridade aqui nessa terra, que tem autoridade sobre o inimigo, sobre as potestades, sobre os principados, sobre os espíritos malignos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação no que diz respeito a crescer espiritualmente. Nós entendemos então que isso é fundamental, porque o crescimento desse homem espiritual, é o fortalecimento do Espírito, é quando nós temos um Espírito que é fortalecido em Deus, é que nós vamos poder ter vitória nas outras duas áreas da nossa vida. Que em segundo lugar está, desenvolver a salvação, fala de santificar a nossa alma. Nós temos também uma alma que precisa ser santificada, que precisa ser curada. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, quem está anotando, está saindo aí? E acompanha por aqui, diz assim: por isso, renunciando toda imundícia e todo excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E essa palavra aqui, existem duas palavras que são usadas no grego para falar de salvação. A mais utilizada é a sotero, que quando nós estudamos então teologia, a gente vai estudar soterologia, que fala da doutrina da salvação. Mas essa palavra que foi usada aqui, foi a palavra sozo, que significa cura, que significa restauração. Então, aqui o Senhor está nos dizendo, através da sua palavra, que Ele, como palavra viva, que Jesus é a nossa palavra viva, que essa palavra aqui, que contém a sua verdade, que nós temos acesso, ela é poderosa para curar a nossa alma. Ela é poderosa para restaurar as nossas enfermidades da alma. Então, é claro que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito está restaurado, mas é perceptível que a nossa alma carrega feridas do passado, carrega marcas de toda a nossa história de vida. E infelizmente a gente percebe que tem muita gente que nasceu de novo, que é regenerado, mas vive uma vida longa diante do Senhor, cheia de mazelas na alma, cheia de focos de rejeição, vivendo uma vida baseada, pautada na carência, pautada no orgulho, na amargura, sabe? A gente vê frequentemente filhos de Deus vivendo aprisionados na sua alma, vivendo com a sua mente deturpada, com uma mente embotada pelo engano, pela mentira do maligno. E é por isso que nós temos que ter o nosso espírito aqui fortalecido, porque essa palavra que vai fortalecer o nosso espírito é que é poderosa para curar a nossa alma. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que falou que foi ungido para pregar libertação aos cativos, foi aquele que foi ungido para curar os quebrantados de coração. Então nós temos sim poder nessa palavra, nesse Jesus, para viver uma vida liberta na alma, para viver uma vida com paz, para viver uma vida com perdão, para viver uma vida de aceitação e não de rejeição, sabe? Até quando que nós vamos viver debaixo dessa prisão, dentro dessa cadeia da rejeição, acreditando sempre no que o inimigo fala de mentira, acreditando sempre que a gente não pode, acreditando sempre que Deus não pode nos usar, acreditando sempre que a gente não é capaz de fazer alguma coisa.
Porque isso fala de desenvolver a salvação da nossa alma. Isso fala de submeter esses enganos que estão na nossa mente à verdade das Escrituras de Deus. Isso fala de permitir que o Senhor traga um refrigério verdadeiro na nossa alma e venha nos lavar. E o terceiro passo, desenvolver essa salvação, então fala de desenvolver essa salvação também na nossa carne. Lá em 1 Coríntios 9, de 26 a 27, Paulo vai falar da carreira que lhe está proposta, e que ele está correndo essa carreira, e ele está correndo lutando, mas ele não está lutando como quem desfere golpes ao ar, como quem soca o ar ou uma coisa qualquer. Não, ele está lutando e ele tem um alvo muito claro na vida dele, e esse alvo é a sua própria carne, e ele desfere golpes na sua própria carne, reduzindo a escravidão. Isso significa que nós precisamos desenvolver a nossa salvação no que diz respeito à nossa natureza terrena, às nossas inclinações para o pecado, às nossas inclinações para a carne, desenvolver a nossa natureza e decretar escravidão aos nossos olhos e dizer assim: eu vou olhar aquilo que eu quero olhar. Eu vou assistir aquilo que a palavra de Deus me respalda para assistir. Eu vou olhar e ver aquilo que os meus olhos não vão contaminar todo o meu corpo. Os meus pés vão andar no caminho do Senhor. A minha mente vai pensar aquilo que eu decido que ela pense, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é puro, aquilo que é reto. É exercer domínio sobre o nosso corpo, é exercer domínio sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente decide ouvir, sobre aquilo que a gente decide ser e fazer. Então nós estamos vendo aqui que a responsabilidade de desenvolver essa salvação é nossa. Desenvolvei a sua salvação. A Bíblia não nos fala: olha, fica atento, presta atenção, que a partir de agora, Jesus vai começar a desenvolver a sua salvação. Não, não é isso que a palavra nos diz. Aquilo que Deus tinha que fazer por nós, Ele fez. Há 2000 anos atrás, quando enviou seu Filho, e quando Jesus foi àquela cruz e consumou toda a obra na sua vida. E a partir de agora, eu e você temos a responsabilidade de desenvolver essa salvação. Nós temos então a responsabilidade de desenvolver o nosso crescimento espiritual, queridos. Não vai vir nenhum anjo diante de você, da sua presença, trazendo a Bíblia para que você leia. A não ser que você faça parte da igreja perseguida, esteja dentro de uma cela, no meio do deserto, do frio, do calor, sem água, sem comida. Nessas circunstâncias, muitos dos nossos irmãos têm experiências sobrenaturais. Mas na sua vida, onde você tem umas 3 ou 4 Bíblias no seu quarto espalhado pela casa, não vai ser um anjo que vai trazer a Bíblia até você. É responsabilidade sua abrir a Bíblia, ler, meditar, se alimentar, compreender e moldar a sua vida pelaquilo que está escrito nela. É nossa responsabilidade total de desenvolver essa salvação. É nossa responsabilidade de se apoderar do que foi conquistado naquela cruz por nós e parar de viver uma vida pequenininha na nossa alma, parar de estar se agarrando com qualquer rapaz porque eu fui carente, meu pai não cuidou de mim, parar de estar indo para a cama com qualquer um, porque não foi para isso, não foi para ser como um corpo de uma meretriz que Deus te salvou, mas foi para ser templo do Espírito Santo. Isso tudo é responsabilidade minha e sua. Dizer o que você vai falar, não se envolver em contenda, não se envolver em mentira, não tá se relacionando com pessoas erradas. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Tomar decisões, saber até que horas você fica nessa internet, saber que tipo de site que você está visitando pelas madrugadas. Isso é responsabilidade sua, querido. Isso fala de desenvolver a nossa salvação. Aí você pergunta assim: mas pastora, o que você está falando sobre isso aqui no Congresso de Evangelismo? Queridos, por quê? Porque nós estamos aqui nesses dias e nós estamos sendo desafiados a fazer Jesus conhecido nessa terra. Mas quero dizer uma coisa para você:
Antes de falar de salvação para alguém, você tem que ter uma experiência real na sua vida. Que tipo de Deus você vai mostrar para as pessoas? Um Deus fraco? Um Deus conivente com o pecado, que você pode viver de qualquer jeito e Ele continua sendo seu Deus maravilhoso? Um Deus que você pode viver. Como é que você vai chamar alguém para vir para um culto que você não gosta de vir? Que você falta por qualquer coisa? Que se te dá uma preguiça, tu não vem para o culto? Que se te dá tem uma prova, você não vem para o culto? Imagina quantas provas a gente tem durante um ano todo na nossa vida. Não vem para o culto porque tem prova, não vem para o culto porque está com dor de cabeça, não vem para o culto porque está com preguiça, não vem para o culto porque está chovendo, não vem para o culto porque tem aniversário, não vem para o culto porque tem isso. Quem que você vai chamar? Isso é hipocrisia. Como é que a gente vai chamar alguém para vir para um lugar que nós mesmos não gostamos de estar, que nós mesmos não temos prazer de estar? Como que nós vamos passar uma vida que nem nós mesmos temos? E é por isso que o Senhor nos diz: desenvolvei a vossa salvação. Porque Deus não morreu naquela cruz para você ver uma vidinha, não, querido. A promessa dele foi vida abundante. A promessa dele foi vida abundante. A promessa dele é para você viver, mas viver tanto que não vai caber dentro de você, e isso vai transbordar e consequentemente vai molhar alguém que está do seu lado. Nós estamos falando disso aqui porque isso é uma base imprescindível para estabelecer o reino de Deus. E é por isso que nós somos hoje em dia tão envergonhados. Quando a gente diz assim: ah, é pastor, eu sou crente, aí todo mundo já fica achando que é crente. Que tipo de crente? Porque hoje em dia tem crente que vive de tudo quanto é jeito. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós temos revelado? Nós precisamos ter essa vida abundante, nós precisamos desenvolver essa salvação, porque aí nós vamos ver as pessoas se convertendo com poder. E tem mais, aqui tem que desenvolver a salvação com temor. Queridos, vocês precisam ter temor de Deus, sabendo que é uma grande responsabilidade desenvolver isso. Sabe o que é temor? Temor e tremor. Não é brincar com Deus, não é fazer de qualquer jeito. É se prestar a viver uma vida sabendo o Deus a quem você serve, que Ele é Senhor dos exércitos. Como a Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não somos chamados a viver de qualquer jeito diante de Deus. E nós estamos aqui para falar dessa base imprescindível. Porque tudo o que Deus vai fazer através da sua vida, e grandes coisas Ele tem para fazer através da sua vida. Essa é a base. Esse é o primeiro passo. O desenvolvimento da sua salvação. Abra sua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim, no versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Paulo está então falando aqui a seu discípulo, e ele está dizendo assim: olha, vive uma vida correta. Desenvolva a sua salvação no amor, na leitura da palavra, desenvolva o seu espírito, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua santidade. Olha, persiste em ler, ensina essa palavra aos outros. Olha, lembra do teu chamado. Ei, sabe o teu chamado?
Sabe aquele em que você recebeu com imposição de mãos? Sabe a liderança pela qual você já foi ungida pelos seus pastores? Sabe a sua liderança, aquela unção sobre a sua vida não foi em vão. Presta atenção em todas essas coisas, porque se você perseverar nessas coisas, você vai salvar a ti mesmo e aos outros. Então, Timóteo, cuida da tua vida. Timóteo, cuida do seu ser, cuida do desenvolvimento da tua salvação, cuida da tua alma, cuida do teu corpo, da forma como você vai viver nessa terra. Cuida de reduzir o teu corpo à escravidão, essa carne, essa natureza. Reduz a escravidão, não dá lugar a ela, não anda em determinados lugares, não frequenta tipo de reunião, não fala com qualquer tipo de pessoa, não veste qualquer tipo de roupa. Ei, Timóteo, cuida da sua vida, cuida da tua vida com Deus, cuida disso. Coloca isso como prioridade máxima. E aí você cuida da sua vida e você também cuida da doutrina de Deus, de ensinar isso aos outros, porque sabe de uma coisa? Quando você der atenção para viver uma vida correta com Deus, você vai desenvolver a sua salvação e vai ser canal de salvação para muitos outros. Cuida de ti mesmo. Cuida. Amados, se nós queremos, nesses dias, ser impactados por Deus, impactados pelo poder de Deus na nossa vida, para tocar a vida de pessoas, nós precisamos tomar nesses dias também uma decisão muito clara de cuidar da nossa vida espiritual, de cuidar, de ser a pessoa certa para Deus usar nessa terra, de ser uma pessoa que Deus olha e diz: esse é meu filho amado que eu tenho prazer. Olha, está vendo aquele ali? Eu tenho prazer na vida dele. Está vendo aquele ali, ó? Tá me adorando em meio a dificuldades, em meio a lutas. Está vendo aquele ali? Está me adorando, está me servindo. Enquanto todos estão se levantando contra ele, mas ele está me servindo. Amados, nós estamos falando de fazer uma obra para um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Talvez o seu líder, talvez o seu pastor não sabe o que está passando no seu coração, mas você está diante de um Deus que tudo vê. E o que adianta você ter 50 discípulos, ter uma linhagem de 1000 pessoas e chegar diante do Senhor e dizer assim, e Deus olhar para você e dizer: eu não conheço, eu não me reconheço em você. Por quê? Porque nós sabemos que tem gente que vai curar, que vai expulsar demônio, que vai ter tanta manifestação, inclusive de milagres, e vai ouvir isso de Deus. Porque muitas vezes, aquilo que a gente fala está distante daquilo que a gente está vivendo. E essa é um grande problema de falta de poder dentro da igreja. A dicotomia entre teoria e prática. Mas nós temos que ser um povo que, acima de tudo, viver a palavra de Deus. Viver bem antes do que falar. Ter a nossa experiência. Amados, você já viu, você lembra daquele povo que Jesus curava? Vários deles, Jesus chegava e dizia assim: olha, não conta para ninguém. O que eles faziam? Saia contando para todo mundo. Como é que contém aqui dentro um poder daquele? Sabe? Como é que a gente consegue conter aqui dentro tanta vida? Sabe quando é que a gente contém aqui? Quando é pouca demais. Mas se for muita, transborda. Sabe que se Deus estiver falando coisas para a sua vida, isso vai transbordar. Se Deus estiver fazendo algo na sua vida, isso transborda. Você não vê a hora de chegar com alguém e comentar o que é que Deus falou contigo na palavra, o que é que Deus falou contigo na oração. Você não vê a hora de chegar com alguém e comentar a experiência que você teve dentro de adoração, dentro do seu quarto. Aí eu estava adorando, estava acontecendo isso, aí o Espírito Santo me envolveu, e eu senti isso, eu senti aquilo, e eu chorei. Você não vê a hora de contar, de compartilhar, de fazer com que os outros saibam toda a maravilha que você está vivendo com Deus. Não tem como conter essa vida, porque ela transborda, porque ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Ter começado em mim, precisa estar atuando em mim,
Não precisa ter terminado, né? Porque nós estamos em construção, como eu estava falando aqui, nós estamos em desenvolvimento, mas já precisa ter começado, precisa estar agindo na minha vida. Como eu falei ainda agora, como eu vou oferecer algo para alguém que eu não valorizo? Como eu vou dizer que é maravilhoso ser crente se eu acho isso um fardo? Sabe como eu vou dizer para alguém que ele devia se converter se eu mesmo estou pensando em me desviar? Como eu vou falar para alguém, dar alguém para a célula se eu não gosto de ir também? Se eu não quero ir, se eu não quero ser um líder, como é que eu vou ter amor pelos perdidos se eu não tenho nem amor por Deus? Eu tô lembrando aqui que eu tenho uma mania, que às vezes eu não me toco, né? Mas eu tenho uma mania assim, se eu vou numa loja, então tem esses cafezinhos da loja, né? Aí toda vez que tem, eu não bebo café normalmente, no café da manhã, eu não bebo café, eu não tenho o hábito de tomar café. E aí eu só tomo café se eu estou na casa de alguém, ou esse cafezinho de vez em quando, e sempre que tem em loja eu vou lá e pego um. Aí toda vez que está ruim, eu chego com o Jorge assim, tá horrível, amor, prova. Aí ele ficou, eu digo, não, prova, tá horrível, olha só. Aí a Lu também já passou por isso, né? Quando eu acho uma coisa ruim, eu quero que alguém prove que tá ruim, eu não sei. E aí quando eu vou dar um café pro Jorge, eu chego com ele disse, eu não quero não, tá horrível, né? Eu digo, não, esse tá gostoso, pega, né? Mas não tem lógica, gente. Não é que não faz sentido? Alguém que está recebendo alguma coisa que não é boa, você tem que passar, você tem que querer que o outro experimente alguma coisa que é muito boa. Então não tem lógica. Nós estávamos aqui nos juntando, nós estávamos aqui orando, nós estávamos aqui buscando cumprir a grande comissão do Senhor, vendendo produto falso. Isso eu fiquei, sabe, uma das coisas que uma vez, eu fiquei muito arrasada, até porque foi um irmão que vendeu para a gente. Vocês se lembram daquela febre da Roquem, né? Aquele Roquem é aquele filtro de água, né? Então, para vender aquele filtro, a pessoa chegava lá, e em outras palavras ela dizia assim, você vai morrer de câncer se você não tomar água desse filtro aqui. Mas era um negócio muito bem feito, assim, sabe? Era um negócio, assim, um audiovisual, um vídeo. Aí a pessoa falava, inclusive, assim, olha, essa água que vem num garrafão de plástico, isso daí é contaminado. Por quê? Porque esse garrafão, ele passa pelo hospital, passa em tudo quanto é os lugares e tudo mais. Já é provado cientificamente que para você esterilizar uma coisa dessa, precisa ser esterilizado numa temperatura tão alta que o garrafão de plástico não poderia suportar. Então, só se fosse um garrafão de vidro é que poderia, de fato, ter uma água pura, cristalina. Mas é um negócio tão terrível. Até dizer que se você lavar fruta e verdura com a água da torneira, ali tem uns componentes químicos que geram câncer. Era um negócio desgraçado se você tomar qualquer outra água que não fosse da Roquem. Agora um filtro caro. E aí um belo dia, eu estava com o irmão sentado na mesa, num restaurante, comendo. E aí o irmão começa a rir. E eu nem entendi, quando eu prestei atenção na conversa, ele dizendo que aquilo tudo era balela, que era só para vender. Que a Roquem é igual a qualquer outro filtro que tem no mercado. Gente, o que foi aquilo? É desenvolver muita salvação na carne para não dar um soco na cara daquele irmão naquela hora. Quando eu fui prestar atenção, o Jorge já foi dizendo, não olha, não liga, que eu já estou deixando para lá também, porque senão a gente vai entrar na carne. E o irmão que vendeu pra gente rindo ali na nossa cara, gente, eu não sei se eu ficava com mais raiva de eu ter comprado o gato por lebre ou dele estar ali rindo na minha cara, que ele me enganou. Será que ele não percebia isso? Você está entendendo a dificuldade de um consumidor que compra uma coisa errada, né? Ou o pior ainda, alguém que vai mentir ou falar algo que não é verdade para alguém só para aquela pessoa receber aquele produto e aceitar? Então, trazendo para o lado espiritual,
Se nós queremos falar de um Deus que é poderoso, que nos ama, que nos salva, que nos sara, que nos cura, que nos perdoa, todas essas experiências precisam estar sendo vividas na nossa vida. Nós precisamos estar vivendo isso, nós precisamos estar sentindo isso, nós precisamos saber que esse Deus me perdoou, sabe, Ele curou a minha alma, porque eu tinha amargura, eu tinha rancor, se fosse de pai, se fosse de mãe, eu tinha uma pessoa que rapidamente eu ficava amargurada com alguém, mas agora o Senhor me ensinou a perdoar, ou está me ensinando a perdoar, sabe de uma coisa, eu já estou melhorando, eu posso ainda não estar no fim, mas eu estou no caminho, e Deus já está fazendo algo poderoso na minha vida, por isso que eu sei por experiência própria que Ele pode fazer por você. Sabe, esse é um princípio poderoso de evangelismo. Sabe, se você quer, aquilo que você quer fazer para alguém, aquilo que você quer passar para alguém, precisa estar começando na sua própria vida. Por isso que é muito complicado pessoas que não estão vivendo esse nível com Deus, estarem interessadas na obra de Deus, estarem preocupadas com alguém que vai se converter. Quando você não está crescendo espiritualmente, é muito complicado, você está preocupado se alguém vai se converter, se não, se alguém está sendo curado, se não, você não está muito preocupado com isso, porque na verdade, você não está demonstrando preocupação nem com a sua vida. Como é que você vai se preocupar com alguém? Isso é um princípio, amar ao próximo como a si mesmo, né? Se eu não estou demonstrando preocupação com a vida de Deus em minha vida, vai ser falha a preocupação com Deus na vida do outro. Abra aí em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e infrutíferos. Queridos, esse texto aqui está falando então desse crescimento da nossa vida espiritual, da saúde da nossa alma, da renovação da nossa mente, do domínio da nossa carne. Sabe aquela fé que você teve em Jesus para ser salvo? Sabe aquela fé inicial que você olhou para Jesus e você soube naquele dia no seu ser que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que não havia forma de você chegar a Deus sem ser através dele? Sabe essa fé que você teve para a salvação? A essa fé você acrescenta então virtude, aí depois você acrescenta conhecimento, e você acrescenta domínio próprio, e você vai acrescentando e vai vivendo continuamente uma vida desenvolvida diante de Deus, que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, que vai amadurecendo. Nós não paramos então na fé para a salvação, não. Nós crescemos em domínio próprio, nós crescemos em conhecimento de Deus, em conhecimento da vontade dEle, em conhecimento dos tempos, discernindo todas as coisas. Nós crescemos então em domínio próprio, nós crescemos então em perseverança, nós sabemos que vale a pena esperar no Senhor, nós sabemos que vale a pena perseverar até o fim e não desistir dEle, mesmo que nós não estejamos vendo alguma coisa acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo aquilo no tempo em que nós gostaríamos que fosse, mas ainda assim a gente vai perseverando, e nós vamos acrescentando essas qualidades espirituais na nossa vida cristã. E sabe por que isso é tão importante? Porque aqui a palavra nos diz: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, vocês não serão, primeiramente, inativos, inoperantes. Quando nós temos um povo na nossa linhagem, na nossa igreja, na nossa célula, quando nós temos pessoas que elas não
respondem a uma mobilização. Que elas não respondem a uma mobilização para serviço, que elas não respondem a uma mobilização para cuidar de vidas, que elas estão o tempo todo ali fechadas naquela preguiça, porque no original essa palavra inoperante significa livre de labor, em lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que tem que ser realizado. A gente não conhece ninguém assim, né? Que está ali lá no descanso, que tem um chamado para ser missionário lá na Disney. Brinca um pouquinho, prega um pouquinho, brinca mais um pouquinho, né? Aí ora, na hora que está descendo na montanha-russa. Sabe? Que tem gente que parece assim que o foco de missão da sua vida é o lazer, é o prazer. Se chama para ir comer depois do culto, vai aquele batalhão que não tem lanchonete que cabe, né? E haja mesa, e haja mesa, e haja cadeira, e haja mesa, e haja cadeira. Aí chama para uma reunião para orar, chama para um serviço, chama para mobilizar, chama para evangelismo, para consolidação. É uma preguiça. Tem um feriado e vai para Figueiredo tomar banho de cachoeira, acorda às 5 da manhã. 9 para chegar na escola de líderes, não vem. Escola de discipulado, né? Tomar banho numa cachoeira gelada, pô, mas se chove fica friozinho, ninguém sabe debaixo dos panos de saco, né? Você está entendendo? Então, quando nós vemos um povo preguiçoso para o serviço, quando nós vemos um povo que valoriza o lazer, quando a gente vê um povo que não responde a uma mobilização, quando nós vemos um povo que não responde a grande comissão, que não compreende o seu chamado, o seu posicionamento, nós temos que acender ali a luz amarela. Atenção, atenção, atenção. Isso pode muito provavelmente ser um problema de falta de crescimento espiritual. Porque a palavra que nos diz que se essas coisas existirem e estiverem crescendo na nossa vida, nós não seremos inativos. Muito pelo contrário, nós seremos ativos e abundantes na obra de Deus. Sabe aquele povo que é pau para toda obra, né? Aquele povo que, igual o pessoal da equipe lá do... Como é que é toda vez? Missão dada, missão cumprida. Gente, que povo operante, né? Que povo que chega antes e só sai no final. Que é servo, que é para carregar a cadeira, carrega, mas se é para estar ajoelhado orando, ora também. Então, se a gente tem uma dificuldade de mobilizar pessoas, sabe, se tudo, R$30 é muito caro demais para estar no congresso, 2 da tarde é cheio demais, eu mal acabei de almoçar, eu estou com uma barriga cheia, eu tenho que primeiro fazer a cesta, tenho que primeiro dormir, eu acho que eu vou chegar, vou para o congresso só à noite. Então, a dificuldade o tempo todo pensando na preguiça, o tempo todo pensando no comodismo, o tempo, todas as suas decisões passam aqui por esse crivo, se é cômodo ou se não é cômodo. Nós temos, então, um problema de alguém que muito provavelmente não está crescendo espiritualmente, não está desenvolvendo a sua salvação. E também, além disso, infrutífero. Então, a Bíblia aqui nos fala que quem é frutífero é porque está desenvolvendo essa salvação aqui. Porque se nós estivermos crescendo nisso aqui, nós não seremos infrutíferos. Porque a palavra de Deus diz lá em João 15 que o Senhor nos chamou e Ele nos escolheu para que nós dessemos muitos frutos. Para que nós fôssemos frutíferos, e não é de pouco fruto, não, é de muito. Mas lá no mesmo capítulo 15, ele fala que se nós que somos ramos, não podemos crescer, nem dar frutos, se nós não estivermos ali, na videira, enxertados ali, olha, junto, se alimentando daquela seiva. Todos aqueles que estão na videira, eles necessariamente serão frutíferos.
E aqui eu falo de todos os tipos de frutos. Aqui eu falo dos nossos frutos espirituais, do fruto de uma vida, de frutos de arrependimento, fruto de pessoas que mostram que verdadeiramente se arrependeram, fruto de pessoas que ouvem a palavra de Deus, que compreendem que Deus está falando consigo, que chegam aqui na frente, que se posicionam, que saem daqui e dão frutos de arrependimento, ou seja, mudam o seu comportamento, mudam o seu estilo de vida. Eu me arrependo porque hoje eu entendi. Nós tivemos uma palavra poderosa naquele dia com Clodson, né? A respeito do posicionamento de moças e rapazes. Veio muita gente aqui. O que se espera daquela decisão? Se espera que se viva diferente, que não viva da mesma forma que estava vivendo. Isso fala-se de frutos de arrependimento. Espera-se frutos do Espírito, do amor, que é o destrinchamento desse amor, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é o domínio próprio. E depois de nós estarmos manifestando esses frutos na nossa vida, é claro que os nossos discípulos chegarão. É claro que nós vamos frutificar essa vida na vida de alguém. É claro que nós vamos influenciar a vida de alguém. É claro que isso vai alcançar e vai impactar a vida de alguém. Então o Senhor aqui nos diz, Pedro aqui está nos dizendo nas Escrituras, que se nós desenvolvermos a nossa salvação, de que se nós tivermos uma vida com Deus, nós necessariamente seremos ativos e frutíferos. Seremos ativos, nós seremos atuantes na obra de Deus, e nós teremos frutos, tanto frutos espirituais, frutos na nossa alma, e frutos de vidas impactadas através da nossa vida. Sabe? Eu estava falando aqui, na última quinta-feira que eu preguei, que quando a gente está falando de evangelismo, né? A gente sempre pensa assim, a gente vai fazer um evento evangelístico, a primeira coisa que a gente pensa é quem que eu vou ganhar, quem que eu vou chamar, e na dificuldade de trazer visitantes àquele lugar, na dificuldade de trazer aquelas pessoas para ali, e quando a gente pensa em crescer e tem alvos de crescimento, a gente fica preocupado, quem é que vem, como é que vai, quantas pessoas que vêm, e oração e jejum para que as pessoas venham e estejam ali. Mas que se nós formos olhar as Escrituras, nós não encontramos oração dos discípulos por pessoas para se converterem. Eles não costumavam ficar orando, não quero dizer, eles não costumavam, eu creio que eles costumavam, mas o que está aqui, o que Paulo escreveu, as orações que Paulo deixou escritas para a igreja, não foi oração para que os perdidos se convertessem, mas foi oração para que a igreja crescesse. Foi oração para que ela crescesse no conhecimento, crescesse em sabedoria, crescesse em experimentar, em viver a experiência desse amor de Deus que nos transforma. Porque ele sabia que quando a igreja cresce em vida com Deus, necessariamente ela vai crescer em vidas sendo convertidas. E as orações que nós vemos aqui é a oração de Paulo pela igreja. E o próprio Jesus, quando olhou para aquele povo, ele disse assim, olha, essas pessoas estão aí todas desamparadas, amarguradas, como ovelhas que não têm pastor. De fato, ele olhou e viu em outra passagem, disse assim, olha, os campos já estão brancos para a colheita. Ora, não para eles se converterem, ora para que tenha trabalhadores, porque eles é que são poucos. Gente, o que não falta é gente amargurada precisando de paz. O que não falta é gente doente precisando de cura. O que não falta é gente aprisionada precisando de libertação. O que não falta são ovelhas que não têm pastor, precisando de um pastor que lhe dê sustento, que lhe dê cuidado, que lhe dê segurança. Os campos estão brancos para a colheita. O que falta é gente que se levante com vida de Deus suficiente para impactar essas vidas. Para de fato levar vida até elas, e não palavras vazias, e não palavras que não se sustentam através de um testemunho. Senhor Jesus diz que a gente precisa orar para que líderes se levantem na força da sua palavra, que pessoas que estejam dispostas a viver aquilo que vivem nele, vivam
para impactar a vida de outras pessoas. Os campos lá fora estão brancos. Falta que a sua igreja se posicione em liderança, em autoridade, para fazer essa grande colheita. E aqui Pedro está nos dizendo que se nós crescermos em Deus, que se nós crescermos no conhecimento, no domínio próprio, no amor, na perseverança, na piedade, na virtude, em crescermos em fé, se nós crescermos nisso, nós seremos ativos e frutíferos nessa terra. É assim que nós seremos. É assim que Deus deseja que nós sejamos. E continuando no versículo 9, diz assim: todavia, se alguém não as tem, todavia, se alguma pessoa não tem essas qualidades na sua vida, essa pessoa está cega, está cego, só vê o que está perto e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, se uma pessoa não está vivendo com essas qualidades na sua vida, não está desenvolvendo essas qualidades, essa pessoa está cega, ela se olha no espelho, se arruma para vir para o culto, se achando crente, se achando bambambam, se achando o espiritual, mas a verdade é que está cego, só vê o que está diante de si, só vê as coisas naturais, não tem percepção das coisas espirituais. Está vivendo uma vida de cegueira espiritual, está distante, está insensível à experiência da cruz, está insensível à presença do Espírito, está insensível à voz de Deus, porque está vivendo como se tivesse esquecido do sacrifício de Jesus na cruz. Está vivendo aqui, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Está vivendo como se a salvação tivesse sido uma experiência lá no dia em que ela disse sim para Jesus e fez aquela oração, e esqueceu do que ele fez, esqueceu dos seus pecados que foram perdoados, esqueceu da sua experiência. E está vivendo uma vida qualquer, está vivendo uma vida de qualquer jeito. Então, queridos, o nosso desejo nesses dias e todos os dias que nós estamos aqui, ou falando, ou pregando, não é que você se sinta obrigado a fazer uma obra, mas é que você viva tanto em Deus, que você viva na plenitude daquilo que Deus tem para você, que você viva uma experiência tão profunda em Deus, que simplesmente você não vai mais conseguir não cumprir o seu chamado, simplesmente isso não faz mais parte da sua vida. Como os discípulos falaram para o Senhor Jesus, e quando aqueles homens estavam indo embora, e estava chegando, dizendo: Senhor, é muito difícil te seguir, é difícil demais os teus ensinamentos, são pesados demais os teus ensinamentos, e Jesus olhou para os 12 deles assim: vocês vão embora também? Ele disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Queridos, o desejo de Deus é que você levante cada dia e diz: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu não tenho mais prazer, se não seja te obedecer, se não há prazer na minha vida, se não seja cumprir o teu chamado, se não há mais prazer na minha vida, se não seja ser usada por ti para fazer algo, o teu reino ser estabelecido nessa terra. Sabe, eu não ter mais prazer com as coisas desse mundo, viver, como a nossa pastora fala, viver com foco na eternidade, viver consciente que nós estamos vivendo essa terra, não para usufruir de tudo que tem aqui, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é na eternidade, e o meu foco é de usufruir desde já, da presença poderosa que eu terei na eternidade. É você saber para onde que eu irei, O que eu vou fazer da minha vida se não for servir esse Deus? O que eu vou fazer da minha existência se não é para adorar, se não é para se santificar para Ele? Que graça tem de viver uma vida que não seja para glorificar o nome dEle? É isso que nós temos, queridos. É isso que nós temos que viver, e essa vida vai ser tão clara, tão real em nós, que isso vai transbordar. O próprio Pedro fala lá no capítulo 3, na primeira epístola, ele fala para as mulheres, para as esposas que têm maridos ímpios, ele fala assim: olha, vocês vão ganhar os maridos de vocês, sem falar.
vão ganhar de boca fechada, vão ganhar com as atitudes, vão ganhar com a sua vida. Sabe o que eu acho interessante? Que a nossa pregação não adianta dentro da nossa casa. Se tem um lugar que as nossas belas palavras não fazem efeito, é dentro de casa. Porque você pode até chegar lá na casa de alguém e dizer: olha, Jesus é maravilhoso, Jesus fez uma obra na minha vida, Jesus me salvou, e eu era assim, Jesus mudou minha vida, e você vai embora, você deixa aquela pessoa lá e ela não sabe da sua vida. Muitas vezes você está vivendo aqui no meio dos irmãos, você fala, você prega, mas querido, quem está dentro da sua casa está olhando a sua atitude. Se tem um lugar que as nossas palavras não têm poder, se não tiver atitude, é dentro de casa. O que fala mais alto no meio da nossa família são as nossas atitudes, porque eu quero dizer para você, jovem, que não adianta se você ora 3 horas dentro do quarto, se você passa um dia todo de jejum, não adianta se você fala para seu pai e para sua mãe que ainda não são crentes, que você agora é crente, quer fazer a obra de Deus, se você não muda de atitude. Teu pai quer saber é que se você era um aluno terrível e agora você está estudando. Seu pai quer saber é que se você só respondia para ele, que era a maior briga dentro de casa com o irmão, e agora você está mudando. Seu pai quer saber é daquilo que você fazia e que você não faz mais. Evangelismo dentro de casa são atitudes principalmente. Porque todo mundo, marido, esposa, mãe, pai, irmão, todo mundo que é ímpio dentro de casa, eles não se encantam com as palavras bonitas que a gente fala. Eles são impactados com a nossa mudança de vida. É isso que faz a diferença, queridos. É isso que faz a diferença. É ir dentro de casa, evangelismo é mudança de vida. Chega a gente estar cansado de ouvir a pessoa falar e não muda nunca. Só fala e não muda, continua com a mesma ira, continua com os mesmos problemas, continua com a mesma problema de língua, continua igual. Quem é que se converte assim? E tem uma coisa, quando nós falamos em evangelismo, nós sempre temos essa ideia de que a gente vai sair para falar, e isso é o geral, é sempre assim. Mas eu quero falar para você que a sua vida e a minha vida, elas falam muito. Muito. Principalmente para aquelas pessoas que a gente convive mais tempo, seja na escola, seja no trabalho, dentro de casa. O nosso testemunho, o nosso posicionamento. Abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, 15, versículo 15. Diz assim... 3,15, eu falei o quê? Falei 15,13, né? 3,15. Antes, diz assim. Fale antes. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. E estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedirão a razão que há, da esperança que há em vocês. Antes de tudo, santifique Jesus como Senhor, que Ele seja Senhor da sua vida, que a sua vida esteja de fato debaixo desse senhorio, que Ele mande em você, que aquilo que você faz, que aquilo que você pensa, que aquilo que você fala, para o lugar que você vai, o lugar que você anda, que isso tudo esteja debaixo do senhorio dEle. Então preste atenção. Quando o Senhor Jesus estiver santificado como Senhor na sua vida, então se prepara, porque vai começar a vir gente e perguntar: por que você vive assim? Qual é a diferença da tua vida? Por que teu casamento é desse jeito? Por que você não fica desesperada? Por que tu não está namorando, se acabando de chorar quando termina? Por que tu namora o tempo todo? Por que tu não se agarra com qualquer um? Por que tu não está nas festas? Tu é jovem. Por quê?
Santifique Jesus na sua vida. Então comece a se preparar, porque as pessoas virão perguntar o motivo da sua esperança, o motivo da sua fé, o motivo de você viver do jeito que você vive. Nós somos desafiados então, queridos, a viver como o salmista diz, que a nossa vida, que a vereda do justo, que eu e você, que somos justos, que fomos justificados, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando e brilhando e brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então hoje eu brilho mais do que ontem e amanhã mais do que hoje, e Deus vai transformando o meu caráter de forma que as pessoas que convivem conosco, eu digo, meu Deus, o que é isso? Essa pessoa passa pelo mesmo problema que eu, mas ela não está amargurada como eu estou. Que paz é essa que tem no coração dela? Que paz é essa que eu não entendo? Que alegria é essa que dá até raiva, da pessoa vive só rindo? Quem aqui já não se perguntou por que o Ronaldo ri o tempo todo? Um dia desse a gente estava aqui num congresso. Aí o Ronaldo está fazendo aqui, mete um golpe, quase decepa a falange do dedo. Meu dedo quase cai. Aí quando foi a cirurgia, aí o Sandro, rapaz, Ronaldo levou um choque lá na igreja, explodiu um negócio nele, levou um choque, caiu não sei por onde. Eu digo, meu Deus, e eu agoniada, preocupada. Aí ele manda a foto. Aí o Ronaldo todo enfaixado, bem assim. Lá no SPA. Eu digo, meu Deus. É o tempo todo assim. Se ele dissesse, eu caí ali, ralei todo. Sabe? O povo não está preparado para tanta vida de Deus. O povo não está preparado para ser alegre. Não. Por quê? Porque a alegria dele não está dentro. Depende das circunstâncias. Depende de coisas boas que aconteçam. As pessoas vão chegar com você e perguntar, por que você vive assim? Por quê? Sabe, amado, se o povo da igreja primitiva, né, o povo da igreja perseguida até hoje, né, nós que somos perseguidos ainda lá nos países do Oriente, nós como igreja, desde sempre, a nossa vida com Deus falou muito mais do que as nossas palavras. Teve um tempo que quando não se podia falar, queridos, a igreja crescia quando os crentes eram mortos, sabe, sacrificados vivos, morriam, e a igreja não parava de crescer, Hoje em dia você chega para a pessoa dizendo que Jesus vai salvar, vai dar o marido, vai restaurar casamento, vai dar um emprego, vai fazer ele chefe, vai pagar a dívida dele, a pessoa ainda não quer nada com Deus. Por quê? Porque são palavras vazias muitas vezes. Ninguém quer nada. E antigamente o pessoal praticamente era convidado para ser mártir e um monte de gente se convertia. E o povo da igreja primitiva conseguiu sacudir, transtornar o mundo daquele tempo. Mais ainda faremos nós, queridos. Mais ainda poderemos fazer nós nesses últimos tempos, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. Um tempo poderoso de avivamento que virá, a última colheita. Nós estamos vivendo épocas poderosas, temos uma liberdade maravilhosa, sabe? A gente tem liberdade para estar diante de Deus, a gente tem liberdade para falar de Deus, a gente tem liberdade para viver aquilo que Deus quer para a gente. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para viver essa vida, para permitir que as pessoas possam olhar para nós, saber que nós somos sim diferentes, sabe que Deus está conosco, que as nossas vitórias não dependem só dos nossos esforços, mas que Deus nos faz prosperar em tudo. Em tudo. Que tudo que nós temos e que somos não depende de nós, mas é Deus conosco. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos viver essa vida. E é isso, e é principalmente isso que você precisa desejar ter.
que as pessoas olhem para você e vejam a vida de Deus. O meu desejo não é ter que implorar para ninguém se tornar um líder, não é ter que implorar para ninguém consolidar alguém, não é ter que implorar para ninguém evangelizar alguém. O meu desejo é que você viva uma vida tão intensa com Deus, que tudo isso vai ser uma consequência natural do seu amor por Ele, da sua gratidão por aquilo que Ele mesmo tem feito na sua vida. Lá em Amós 8:11, diz assim: estão chegando dias, diz o Senhor, o soberano, em que eu enviarei fome a toda a terra, não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Há uma profecia do Senhor para esses últimos tempos, que haveria fome pela palavra dele. Queridos, porque o grande problema nosso não é falta de alimento, mas é falta de fome. Falta de fome pela presença de Deus, por ouvir da sua palavra. E o verdadeiro avivamento se acontecerá aqui, ó, fome e sede pela presença de Deus. Fome e sede pela presença de Deus. E um povo que vive confiante, um povo que vive sabendo o que está vivendo, um povo que não dá respostas e diz assim: eu não faço isso porque a minha religião não permite, eu não faço isso porque meu pastor disse que não é para eu fazer, eu não faço isso porque meu líder não deixa. Gente, que coisa feia. Que coisa feia você está vivendo escondido, vivendo nas sombras, fazendo o que está errado, por causa do líder que não pode ver. Você não tem quem vive em sombras não tem a mínima consciência do Deus que serve. Você acha que os olhos do seu líder, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe são mais importantes do olhar do Senhor que está sobre a sua vida? E é por isso que nós somos desafiados a viver com integridade. E integridade fala de ser inteiro, fala de ser diante do pai, da mãe, do líder, do mesmo jeito que é fora da presença dele, porque por causa da consciência do Deus a quem nós servimos. Para encerrar, para a gente orar, lembrando aqui de Estevão, da experiência de Paulo com Estevão. A Bíblia nos diz lá em Atos que quando Estevão estava prestes a ser morto, assassinado, que Saulo estava lá e estava consentindo com tudo aquilo que estavam fazendo com Estevão. E Estevão então olhou para o céu, e ele teve uma visão, ele viu os céus se abrindo, e ele viu o Senhor, viu Deus, e viu Jesus à direita de Deus esperando por ele. Gente, você imagina o que é ver isso? Você imagina o semblante que ficou na cara de Estevão? Sabe, você imagina, assim, como que eu acho que o rosto de Estevão deve ter brilhado, igual o de Moisés, eu imagino. Porque, meu Deus, você olhar e ver Jesus no trono, em pé lá te esperando. E aquele pessoal lá falando mal dele, xingando e açoitando e jogando pedra e querendo matar. E ele tem aquela visão. E então ele se ajoelha e começa a orar, e começa a clamar, e começa a pedir de Deus para que não impute sobre aquelas pessoas aquele pecado. Queridos, ninguém fica imune à expressão da vida de Deus. Nós vemos então que Paulo estava lá. E eu imagino então que Paulo, durante todas as outras vezes que ele ia com fumaça nas narinas,
Buscar os crentes muitas vezes nas suas casas e prendendo os cristãos e açoitando e lutando contra aquela seita que se levantava e aquele ódio que ele tinha. E eu imagino que cada vez que ele se deparava com um cristão, que ele tinha um contato com eles, ele devia ver alguma coisa, ele via um comportamento diferente, ele via que aquele povo não se revoltava contra ele, que aquele ódio que ele tinha daquele tipo de gente não voltava para ele como ódio, voltava como amor. Ele via que o povo vivia diferente. Sabe por quê? E que Deus ia falando ali, porque lá em Atos 2:14, quando ele tem aquela experiência que ele vê aquela grande luz, que ele cai por terra, diz assim: então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Dura coisa é resistir contra os arguilhões. Então, arguilhões era como se fossem umas varas, com uma vara de madeira mesmo, com tipo uma lança, com aquela partezinha assim de lança de metal, em que era usado nos animais que estavam trabalhando no arado. Então, quando eles empacavam, eles ficavam furando eles ali, que é para eles andarem. E alguns deles, ao invés de andarem, eles começavam a dar coice, a se mexer. E isso que é recalcitrar, dar coices e dar coice. E quanto mais ele dava coice, mais forte ia ficando as estocadas na pele dele. E sabe o que Jesus falou para Paulo? Paulo, dura coisa é ficar resistindo àquilo que o Espírito Santo já estava tocando na sua vida. E quando que o Espírito Santo estava tocando a vida de Paulo? Quando ele via os cristãos, quando ele tinha experiências daquela, como desde o dia que ele viu Estevão orando e vendo a glória de Deus e a forma como ele reagiu à morte, aquilo não foi em vão na vida de Saulo. Jesus falou para ele: olha, já faz um tempo que você está resistindo, mas agora eu dou um basta na tua vida. Agora você é meu e agora você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu quero te dizer, querido, que ainda tem muito Estevão hoje. Quem aqui recebeu no seu celular aquela foto daquele pastor sorrindo na hora que foi executado, né? Da igreja primitiva, já estava aqui com a corda no pescoço e ele sorrindo. Isso é um Estevão, né? Que está ali, olha, furando a vida dos seus algozes com o Espírito do Senhor, furando. Eu quero dizer que muitos daqueles que te veem, que talvez ainda não te reconhecem como crente, que talvez ainda não reconhecem que a sua forma de viver é a melhor forma, eu quero dizer que para você, para ele, está sendo como um arguilhão, e o Senhor está falando na vida deles através da sua vida. E é esse testemunho poderoso que nós somos desafiados a ter todos os dias, para impactar essa geração. Mas de fato, nós precisamos saber, primeiramente, como que você está. Como que está a sua salvação. Como que está a sua vida espiritual. Quantas vezes você já leu essa Bíblia? Quantos livros dessa Bíblia você já leu? Quantas vezes você pega essa Bíblia por semana? Quanto dessa palavra está na sua boca e no seu coração? Quanto que você tem estado diante do Senhor? Como tem sido a sua vida devocional? Qual foi a última vez que você teve prazer diante de Deus e de perder o tempo na sua presença? Como está a sua alma? É tempo de você abrir mão e deixar ir. É tempo de perdoar. É tempo de liberar aquela pessoa e dizer para ela: você não me deve nada. Sabe, amados, quando a gente fica amargurado com alguém porque a gente se sente merecedor de alguma coisa. É tempo da gente olhar por aqueles que a gente está amargurado, ferido, que a gente acha que a pessoa precisa olhar para a gente, precisa rir para a gente, precisa abraçar a gente, precisa ligar para a gente, precisa visitar a gente. Precisa nada, ninguém deve nada, nem a mim, nem a você.
Nada. Até quando a gente vai viver pecando nessa terra e culpando os nossos pais, e culpando os nossos antepassados, e culpando a nossa família, e culpando as carências da nossa alma, simplesmente porque a gente não se levanta, não desliga a televisão, não sai desse WhatsApp, não sai desse Facebook, pega essa palavra, lê e descobre que há cura para a alma aqui. Como que você está lidando com as suas tendências? Quais os pecados que estão o tempo todo vindo? Pecados não confessados, pecados em ocultos. Que tipo de vida que nós estamos vivendo? Que tipo de Deus nós vamos mostrar? Queridos, os seus amigos, eles te respeitam como crente? Mas tem gente que se relaciona tão bem com os amigos ímpios que tem, que não tem nem diferença. Vai para barzinho com eles, vai rir, vai fazer tudo, vai estar lá, sabe? Que diferença, que vida é essa? Que o pessoal vai querer mudar de vida para quê? Para quê? Eles olham para você e você é igual a eles. Querer mudar de vida para quê? Eu lembro quando eu estava trabalhando uma vez, eu tinha alguns amigos meus que eram crentes junto comigo. E eu sempre fui muito posicionada, todo mundo sabia que eu era crente, todo mundo sabia que eu não gostava de brincadeiras, que eu não gostava de certas conversas, que eu não gostava de certa piada, que eu não falava sobre certas coisas. Isso era muito claro e todo mundo me respeitava. Então, quando o pessoal estava ali no tempo de folga, ia contar piada, eles olhavam para mim, Luciana, agora vai ser uma piada pesada, de duplo sentido. Ele, tá bom, então, peraí que eu vou ali beber água. Saía, bebia água. Aí uma vez teve uma amiga minha que chegou comigo e falou assim, crente, eu fiquei, foi com vergonha que tu saiu. Eu digo, mano, eu fiquei com vergonha, foi de ti que tu ficou. Como que eu vou ficar para ficar ouvindo piada de duplo sentido, piada imoral? Porque na hora, né, eu lembro que eu trabalhava numa escola. Na hora que o menino caía, era eu que chamava para orar lá na sala. Eu que chamava. Tinha uma professora lá que o menino caiu, quebrou os dentes todos. Ela quase se converteu, né? Ela queria que eu orasse o tempo todo. Mas na hora do vamos ver, na hora de pedir para orar, na hora de pedir conselho, os ímpios vão saber quem é crente de verdade. Porque se você tem Deus na sua vida, no momento que ele estiver apertando, é para aí que ele vai correr. Por quê? Porque a sua vida, olha, está furando ele como um aguilhão. E o Espírito Santo está falando. Por causa do seu testemunho, por causa daquilo que você está vivendo, por causa do Deus, da forma como você vive, tão confiante, tão alegre, tão feliz. Sabe, tão feliz de viver aquilo. Ele deve estar lá, essa expressão aqui nos dias de hoje, se fosse nos dias modernos, talvez Jesus falasse assim, Saulo, Saulo, coisa terrível é dar murro em ponta de faca. É murro em ponta de faca, gente. Né? Resistir àquilo que Deus está falando, está fazendo. Então, nós precisamos viver essa vida. Nós, acima de tudo, nós vamos estar igualando a nossa vida ao nosso discurso. E eu creio e profetizo sobre você, que você terá muitas experiências. Prepare-se. Prepare-se para responder com sabedoria todos aqueles que vierem perguntar o porquê da sua fé. Porque virão. E dê uma resposta sábia. E mostre para ele como é maravilhosa a vida que você vive. Amém? Fique de pé. Aleluias. Fique de pé. Nós vamos orar agora. E eu quero que se concentrem um pouquinho, a gente vai já terminar. Mas você tem um alvo agora. Você tem um alvo porque você, mais do que qualquer pessoa, sabe como é que está a sua vida espiritual,
sabe como é que está o seu coração, sabe como é que está a sua mente, sabe como é que está, como você tem lidado com a sua carne, com os seus desejos, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Mais do que qualquer pessoa, você sabe como está a sua vida. E mais do que qualquer pessoa, só você pode decidir. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem líder, não tem pastor que possa decidir fazer você crescer em Deus, que possa decidir fazer você desenvolver a salvação. Por isso, nesse dia, é sua decisão. É sua decisão. O que as pessoas vão ver em você? É sua decisão, querido, decidir começar agora. Decidir ser incendiado por Deus e ser tomado por esse amor, por essa compreensão de propósito, por essa vida tão poderosa que te faz abrir mão de qualquer coisa para servir a esse Deus. Então coloque a sua vida diante dele. Então é hora de fazer o conserto necessário na sua vida. É hora de fazer o conserto necessário para o crescimento da sua vida.